Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 2 de outubro, uma quarta-feira. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, o joinha, porque é a maneira que vocês conseguem me ajudar desse lado e o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, ok? Dito isso, partindo já direto para o gráfico, tá pessoal? Sem enrolação. O Ibovespa hoje, uma leve recuperada, uma alta aí de 0,77. A gente começa a ver a aparição de volume comprador, mas ainda um volume fraco, né? Um volume na média. Mas o Ibovespa voltando para pelo menos testar esse ponto de resistência de curto prazo, que foi o que a gente já havia comentado. Possibilidade de voltar para a zona de suporte do 129, 129,500. Ou tentar romper esse ponto de resistência do curto prazo para poder retomar sua tendência, retomar o viés comprador novamente. Tá? Acabou fechando abaixo do rompimento, ou seja, a gente teve apenas uma violação. Para confirmar o rompimento, ele precisa romper e fechar acima daquele ponto. Não foi o que aconteceu, demonstrou uma certa fraqueza na parte da tarde, acabou fechando abaixo. Ok? Se começa a fechar aqui nos próximos dias acima do 134, 134,500, começa a voltar a expectativa de uma possível retomada para aí, quem sabe, romper o topo lá na faixa dos 137,400 e acionar um novo pivô de alta aí, renovando máxima histórica. Ok? Mas por enquanto ainda segue na zona de congestão, pelo menos brigando ali no ponto de resistência. Dólar futuro ainda segue fraco em zona de congestão. Se perder a zona de suporte dos 5.388 começa a ficar feio, aí tem suporte só lá embaixo no 5.160. E para cima, resistência aqui de curto prazo, que é a zona de congestão, na faixa dos 5.613. Tá? Então, dólar ainda bem travado, bem congestionado. Tá? O Ibovespa ainda conseguiu e testar o seu ponto de resistência ali de correção, apesar de ter falhado a primeira tentativa, mas pelo menos foi lá tentar. O dólar a gente vê que ainda segue em zona de suporte, não consegue reagir em cima de zona de suporte, ainda segue bem travado o dólar. Tá? E quando a gente tem bolsa para cima, geralmente dólar para baixo. Mas por enquanto ainda ambos bem quietos, ainda bem tranquilos, ambos índices, tanto o dólar quanto o índice Bovespa, né? Olhando lá fora, tá pessoal? Deixa eu só ajustar aqui. S&P, deixa eu voltar para o diário. Voltou de fato a fazer o pullback no antigo topo que a gente havia comentado, né? Ele acionou o pivô de alta, voltou para testar aqui como suporte a região dos 5.665, tá? Hoje volatilidade bem baixa, candle pequeno, né? Volume aqui abaixo da média, próximo do 0 a 0. Para acionar um novo pivô aí precisa romper o topo dos 5.775 e buscar alvo na região dos 5.841, alvo esse que é o alvo do último pivô de alta aí acionado pro índice S&P, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Dow Jones próximo da estabilidade também, passando por um processo de correção em topo, né? A gente tem aqui a formação de um caixote, olha. Um caixote em topo, ponto aí, eita, correção em topo pro Dow Jones, ok? Mas segue tendência de alta, tá? Próximo alvo na região dos 43 mil pontos. O índice da Nasdaq, idem, processo de correção, volatilidade baixa. Hoje, trabalhando próximo da estabilidade, não teve muita volatilidade, tá? Também processo de correção, fez movimento de alta, acionou pivô, rompeu linha de tendência de curto prazo, linha de baixa de tendência no curto prazo, voltou a testar a topinha anterior, que era resistência agora como suporte, vamos ver se consegue força aí para tentar mais um pivô em direção do seu topo principal nos 18.680 pontos, ok? O petróleo ainda segue aqui em congestão de fundo, tem zona de resistência nessa faixa dos 76 ao 77. Se rompe aqui para cima, começa a voltar a expectativa de uma possível retomada de alta. Tá? Claro que aí precisa fazer um pivô, não só romper esse ponto de resistência. Ok? E aí para baixo segue com zona de suporte lá no 69. Minério de ferro segue processo de correção em topo. O DXY se recuperando, voltando para testar ponto de resistência. Ponto de resistência esse bem importante. Tá? Se o DXY começa a vir fechar,
começa a fazer os fechamentos acima do 101, para ser mais exato, acima do 102, começa a sugerir possibilidade de uma retomada de um viés mais comprador no curto prazo. Ok? Por enquanto ainda está aqui em zona de congestão, a gente vem de 3 dias consecutivos de alta, mas ainda dentro de uma congestão, onde a resistência é na faixa dos 102 e o suporte nos 100 dólares. Nikkei uma queda de 2,18, DAX 0,25, processo de correção muito parecido com o S&P, fez o rompimento de topo, acionou o pivô de alta, voltando agora para testar esse antigo ponto de resistência, agora como um suporte. Hang segue subindo em linha reta, como se não houvesse amanhã, hoje mais uma alta de 2,43, e a bolsa da Rússia virando, né, uma queda de 1,68, não conseguiu acionar um pivô de alta depois que rompeu o canalzinho de baixa, possibilidade de voltar a testar a zona de suporte lá nos 2.690, ok? Dando uma olhada no ouro, segue o processo de correção em topo, né, daquele mesmo esquema que eu já comentei com vocês, né, pessoal? A gente viu que ontem acabou ocorrendo lá o Irã, entre Irã e Israel, né? Parece que vai dar uma escalada, ninguém sabe o tamanho que isso pode levar, o que de fato vai acontecer, muitas coisas acontecendo por aí. Foi o que a gente havia comentado do ouro. A gente tem ouro subindo, uma tendência de alta forte, no curto, no médio prazo. E a gente vê instabilidade nos mercados, né, alguns dados aí que não vêm como esperado, apesar do corte da taxa de juros que teve lá nos Estados Unidos. Né, a gente já veio comentando que ouro subindo e esses mercados tensos, o clima no mundo tenso, era o que justificava a alta do ouro, que era para ficar atento. E pois bem, ontem a gente teve essa questão do Irã atacando Israel. Já quem sabe aí as vozes do além que já sabia de alguma coisa se preparando, tá? E lembra que em momentos de incerteza o ouro tende a subir. Por isso que eu comentei que o ouro subindo é sempre um sinal de alerta. Subindo no sentido de uma direção, né? Um movimento direcional. Não é fazer 2 dias de alta, mas sim ele vir de uma movimentação, uma tendência direcional de alta, sempre com o pisca-alerta ligado, ok? O gás segue trabalhando ainda na ponta compradora, próximo alvo é os 3,17. A prata consolidando aqui uma região de fundo, depois de romper linha de tendência de curto prazo de resistência, né? Ou seja, uma linha aqui de baixa, voltou para testar seu topo principal, voltou a fazer um processo de correção, cara de formação de fundo para tentar romper aqui os 32,56. Rompendo e fechando acima, aí confirma um pivô de alta, a gente pode retomar a movimentação mais direcional, assim como o ouro fez. Beleza? Partindo para as criptos, temos aí Bitcoin uma queda de 0,32, né? Acabou sentindo aqui o ponto de resistência desse canalzinho de baixa no curto prazo. Vale lembrar que isso aqui no semanal e no mensal a gente vê que é uma bandeira de alta, mas um canalzinho de baixa aqui no gráfico diário. Possibilidade de jogar lá para a zona de suporte dos 52 mil dólares, o que seria coisa linda. Poderia vir até um pouquinho mais para baixo no 47, né? Não seria nada mal. Ethereum 2,80 de queda, uma queda um pouco mais forte, estruturando aqui uma linha de tendência de curto prazo aqui com um segundo teste, e probabilidade maior voltar a testar aqui zona de suporte lá na faixa dos 2.100 dólares, tá? E aí abaixo disso, próxima região é o 1.900 aí para o Ethereum, ok? Voltando, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha, a gente teve bolsas lá fora, perdão, primeiras ações e os setores lá dos Estados Unidos, um dia morno, porém puxado um pouco mais para o negativo, talvez olhando aqui os setores por cima. Tá? A gente teve mais o setor de semicondutores trabalhando na ponta positiva, com a volatilidade média dos papéis de 2,5%. Setor de tecnologia ficando aí 50-50, alguns ativos levemente positivo, outros ativos levemente negativo, e o restante dos setores aqui bem morno, tá? A gente consegue perceber, sempre lembro vocês, pela própria cor aqui de valorização. Aqui uma cor mais clara, mais viva, significa uma volatilidade maior, né? Uma valorização maior, seja para cima ou para baixo. Se for um verde mais claro, uma valorização positiva. Se for um vermelho mais claro, exemplo da Tesla, é um fechamento aí negativo,
ok? E a gente vê que o restante dos setores trabalhando com baixa volatilidade, dada a cor morna de valorização dos papéis, tanto o índice do real estate, de energia, que ainda trabalhou levemente positivo, materiais básicos, consumo cíclico também apanhando alguns ativos apanhando bastante, exemplo da Tesla, Tesla é foda, né? Mas ligado à tecnologia aqui, que foi um lado positivo lá para o S&P, ok? E o que mais se valorizou no dia de hoje, o que mais teve uma melhor performance foi, vamos ver, nossa, nem sei o que é isso aqui, Leon Hughes. Mas Palladium, olha, 2,68, quase 2,82 que foi o mais alto. E o que pior performou foi o café. Café com uma queda de 2,93, ok? Bom, voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram. Pecar 3, uma alta de 7,25. Cara, um papel complicado, tá com uma cara de formação de triângulo em fundo, ou que é uma zona de congestão. Próximo a essa zona de suporte, você pode pensar em compra, e próximo da resistência, uma venda, ou então aguardar o rompimento de uma das extremidades, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O estocástico saindo da região de sobrevenda, o OBV nada de interessante. Cara, não vejo nada ainda aí, tá? Não vejo, não vejo nada. Aqui pode ter, né, uma compra no rompimento da máxima e stop na mínima. Stop de 6,40, tentar levar até o ponto de resistência, ó, 11%, né, 10,90. Pode ser. A única possibilidade que eu vejo seria essa, tá? Essa barra aqui de ignição, volume aqui ok, estocástico na região de sobrevenda pode ser interessante sim. Cirela, que foi um dos ativos que eu comentei com vocês. Lembra que a gente comentou de venda? Eu não achava interessante, apesar de ter aqui tecnicamente, por conta do gráfico semanal. Que era um gráfico que poderia ser a formação de um fundo lá no semanal aqui, né? Foi comentado no vídeo de sábado, beleza? Dito e feito, acabou estopando quem tentou vender, virou para cima, confirmando um pivôzinho de alta, né? Olha, eu tenho um fundo, o rompimento desse topinho, volume aqui acima da média, possibilidade de voltar para testar esse topo aqui, tá? Na região aí dos 22,80. Lá pelo semanal ele acionou o trade de correção, né? Olha, para quem pegou na compra do semanal que foi acionado, o stop está lá embaixo, o stop bem protegido aí pelo semanal, tá? Vamos 3. Foi-se embora. Papel bem feio, tá? No gráfico semanal, próximo alvo lá na região do 5,41. Já perdeu o mínimo histórico, acionou um novo pivô de baixo. Papel muito fraco, muito fluxo vendedor nos últimos 2 meses. Dessa última pernada forte de baixo, o papel chegou a cair com o fechamento de hoje 33%. Então, muito fluxo vendedor. Por enquanto, não vejo nada. Quem pegou foi uma vendinha aqui em cima, né? Quem pegou aqui se deu bem. Ó. Congestionou no diário, perdeu o fundo, pivô de continuação, média móvel de 20 segue conduzindo essa bonita movimentação de vamos 3. O segundo papel que mais caiu foi Brave 3, segue tendência de baixa, mas aqui eu já não vejo mais nada para fazer por enquanto. Acho que está muito esticado no gráfico semanal. Por enquanto não vejo nada no diário, nada para fazer, tá? Só quem está vendido já proteger aqui os stops aqui mais curto, ok? Análise a pedido de vocês. Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte. Kepler 3 está fraco, o papel não conseguiu romper o topo histórico, só violou. A gente tinha comentado de possibilidade de compra se ele tivesse feito o rompimento e fechado acima. Pelo contrário, ele veio e perdeu essa congestão em topo, tá? Perdeu essa congestão em topo, quebrando o viés comprador no curto prazo novamente e voltando o viés vendedor, ok? O alvo aí para Kepler 3. Ó, a gente tem uma zona aqui, que é essa zona de suporte desse antigo ponto de resistência, que é uma LTB, olha, que pode servir aqui como um suporte, tá? Hoje teve um fechamento com um martelinho invertido,
né? O martelinho invertido, volume altíssimo. Vamos dar uma olhada aqui no estocástico. Estocástico lá no sobrevendido. Vamos olhar aqui o semanal. Semanal também vende bastante pressão vendedora. Tá? Agora, quem tem o perfil mais arriscado, olhando aqui, quebra em cima desse antigo ponto de resistência aqui como suporte, martelinho invertido, no rompimento da máxima desse martelinho invertido, com stop na mínima, um stopzinho de 2,87, para tentar pegar, quem sabe, aí, uma tentativa de retomada de alta, pelo menos até aqui o fundo anterior, que agora é resistência, nos 10,79, até média móvel de 20 aqui também. Tá? A única possibilidade que eu vejo. Vamos ver nos 60 minutos. Cara de deriva, né? Vou deixar marcado aqui só para a gente ver, olha. E pelos 60 minutos, quem aí acompanha o intraday pode ficar guardando algum rompimento aqui das extremidades, tá? Honey 3, quebrando o viés de venda e fazendo a movimentação para cima. Pode ser só pullback, tem espaço para vir aqui nesse antigo fundo da região dos 8,22. Esse aqui a gente já pode tirar porque já foi. Mas por enquanto não vejo compra ainda no papel, tá? Não vejo nada para ser feito, pode ser só um pullback lá pelo semanal. Inclusive, se voltar nos 8,13 para cima dos 8,30 aqui e começar a falhar, inclusive acho que é uma possibilidade de venda novamente, tá? VUC 3, a gente comentou de pivô aqui embaixo, lembra? Quem pegou se deu bem, porque depois que a gente comentou aqui, olha, tem até o estudo aqui ainda, o papel acabou entregando essa forte movimentação de alta aqui para cima, tá? Agora, quebrou o viés comprador novamente, quando perdeu zona de suporte dessa congestão em fundo, congestão em topo, que é essa região aqui, tá? Deixa eu até marcar aqui, ó. Perdeu seu fundo com cara de ter voltado só para fazer um pullback, tá? Não vejo nada para ser feito no momento, ok? Só que se a gente olha o semanal, já muda a história, né? Ó, o semanal voltou a corrigir, testou média móvel de 20 e já entrou defesa. Tá? Entre 9 e 20 aqui. Pelo semanal acionou compra, tá? Ó, tá vendo? Pelo semanal acionou compra no rompimento aqui da máxima, com stop aqui na mínima. Tradezinho de correção. 5,17 o stop, tentar pegar uma retomada, pelo menos até esses topos aqui, olha, na região dos R$19, o que já dá 2 para 1. Ok? Aí pode fazer uma saída parcial nessa região dos R$19 e quem sabe tentar carregar lá para a zona dos 21, tá? Que é antigo ponto de resistência, antiga máxima histórica. Antiga máxima histórica não, né? A máxima histórica. Google, médio prazo. A gente já comentou do papel. Tá bem bonito, tá? Última boa oportunidade de compra foi aqui, olha. A gente já comentou. Quem pegou aqui ficou muito bem posicionado, né? Zona de suporte, antigo ponto de resistência. Eu tinha testado aqui como suporte, mesma região, voltou para cá. Depois de ter entregado uma forte movimentação de alta e agora está com a cara que querer retomar essa tendência. Rompendo os 76,82 e fechando acima, confirma a expectativa de voltar a testar topo nos 87. Pelo diário seria a entradinha clássica de pivô. Tá até marcado aqui, olha. Vou colocar só a setinha aqui para a gente marcar. Rompendo esse topo, 76 com 71. E o stopzinho no fundo aqui da região dos 72,84, um stop de 5,10. Tentar carregar até seu topo anterior, 13%. Tá? É o que eu vejo. Nvidia, não vejo nada para fazer. Em zona de congestão em topo, não vejo nada. Tá? Tem que esperar o rompimento aí de uma das extremidades ou voltar a testar a zona de suporte. Por enquanto, não vejo nada aqui no ativo. E Amazon também não vejo nada, papel formando aqui um processo de congestão, tem uma LTB de curto prazo, se a gente fosse traçar mais uma LTA aqui, olha, de curtíssimo prazo, já foi feito o rompimento, demonstrando uma certa fraqueza compradora por enquanto, tá? Então não vejo nada, não vejo compra e não vejo venda por enquanto em Amazon. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero poder ter ajudado vocês. Não esqueçam de deixar um feedback aqui embaixo. Ontem rolou uma live sobre o fechamento mensal.
E a gente vai começar a fazer aí todo mês, no fechamento do mês, um vídeo, né? Um vídeo não, no caso uma live, para fazer análise aí dos gráficos mensais e bater um papo com vocês, beleza? Obrigado, não esqueçam de deixar o like porque ajuda o meu trabalho. Abração e até mais.